Conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda suas orelhas, senão o jacaré come as suas orelhas e o dedão do pé. Come as suas orelhas e o dedão do pé. Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Nossa, essa semana nós estamos em festas. Temos 2 aniversariantes essa semana. Parabéns, Esther querida. Parabéns, Luísa querida. Olha, que Jesus abençoe muito vocês, que vocês continuem essas meninas lindas, bem educadas, meigas, carinhosas, inteligentes, estudiosas, e que vocês possam crescer como Jesus, cheias de graça e sabedoria diante de Deus e de todos nós que amamos muito vocês, viu? Sintam-se muito abraçadas e no primeiro dia do retorno terá uma lembrancinha para vocês, ok? Hoje nós vamos começar um livro novo. Peguem aí, crianças, o livro 2. Que gostoso! Ai, como é gostoso um livro novo, ele tem cheiro de novo e dá uma curiosidade, não dá? Aqui dentro tem tanta aprendizagem que vai trazer tanta sabedoria para vocês. Que gostoso! Vamos abrir para começar? Vamos abrir na página 4. Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre um tipo de texto que nós já estudamos no livro 1 também. É um texto em forma de um poema. Vocês lembram que um poema, ele pode possuir versos, que é cada linha do poema. Esses versos podem ter palavras que rimam e eles podem formar uma estrofe, que é um conjuntinho de verbos. Para vocês não esquecerem, de versos. Desculpa, não é verbos, tá? É óbvio que vai ter verbo, que é uma ação nas frases. Mas uma estrofe é um conjunto de versos, ou seja, de algumas frases. Para vocês não esquecerem, façam assim com a mãozinha, olha. Faz de conta que nós conseguimos inventar, né? Uma produção, fazer uma produção textual em forma de poema ou poesia, e nós conseguimos fazer 5 linhas, como se fossem os 5 dedinhos das mãozinhas de vocês. Façam assim para vocês não esquecerem. Ah, muito bem. Cada verso é a linha do poema. E o conjuntinho de versos, que não precisa pular linha, porque ele é um conjunto, vai formar uma estrofe. E vocês vão ver que é muito gostoso o texto que está aí na página 4, porque ele traz algumas frases de ditado popular. Ai, 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 o que será que é isso? Criança, ditados populares ou frases populares são palavras ou frases que na grande maioria das vezes vai ter uma função de comparar. Comparar o quê? Comparar um assunto ou uma forma de ser com alguma coisa que dê um sentido com um pouquinho de humor e que é fácil de memorizar.
Popular é porque várias pessoas conhecem e às vezes acaba se repetindo de uma geração para outra. Ou seja, os nossos avós já conheciam essas frases, depois os nossos pais e agora nós. Vocês já ouviram falar, por exemplo, na frasezinha que fala assim: nossa, mas você tem uma memória de elefante? Já ouviram falar? O que significa? É que o elefante, ele representa um animal grandão e por isso a cabecinha dele é bem... A cabecinha, né? O cabeção do elefante é grande e o cérebro dele é grandão também. Quanto maior o cérebro, acredita-se que tem um lugar de armazenamento de memórias. Por isso que o elefante, crianças, ele é tão usado no circo, porque ele aprende muitas coisas e memoriza e não esquece. Então, quando vocês ouvirem esse ditado popular, você tem memória de elefante, é porque várias pessoas já usaram essa frase em diversos tempos, no passado, agora no presente, pode ser que no futuro a gente continue ouvindo essa frase, esse ditado popular. Um outro ditado popular que a prof separou aqui para vocês, que eu achei muito legal da gente conversar, é, por exemplo, assim, sabe quando alguém da família dorme muito cedo, ou quando até uma criança consegue dormir cedo, o que faz muito bem para a saúde, porque eu acredito que a prof até já conversou um pouquinho na aula com vocês. Não é legal dormir muito tarde, porque nós temos aqui bem no meinho do nosso cérebro uma casinha, que a prof fala assim para ilustrar, mas é um lugarzinho de reprodução de uma substância química que se chama melatonina. E essa melatonina, ela se produz dentro do nosso cérebro quando nós conseguimos apagar as luzes, ficar no escurinho e dormir 2 horas antes da meia-noite. Então é super saudável dormir no máximo e deitar, né? Vocês sabiam que quando a gente vai deitar já é a primeira hora do sono? Então, se a gente conseguir deitar umas 9 horas, né? Ou falando correto aqui no Brasil, 21 horas, nós vamos conseguir pegar toda essa produção da melatonina que acalma o cérebro, evita de ficar uma criança ansiosa ou depressiva, porque produz hormônios de prazer. Que gostoso dormir cedo. As crianças que dormem cedo têm uma capacidade de ficar com o que a prof falou do ditado popular anterior, com uma memória de elefante. Então vale a pena dormir cedo. E esse próximo ditado popular, olha o que ele diz: dormir com as galinhas. Por quê? Tá vendo? Tá fazendo uma comparação, porque galinha geralmente dorme cedo. Quando começa a escurecer, elas já vão lá pro cantinho delas, o puleirinho delas para dormir. Um outro ditado que a prof achou bem interessante também é quando alguém consegue comer muito, e aí pode ter alguém que lembre-se de um ditado que é antigo e é popular também, quer dizer que várias pessoas conhecem, que é assim: estômago de avestruz. Já ouviram falar? Vocês podem participar. Podem dizer para a prof de algum ditado popular, de alguma frase, ou mesmo alguma palavra que vocês conhecem, que vocês acham legal. Vocês podem escrever lá no caderninho. Depois a prof vai mandar por escrito essa atividade para vocês, combinado? Tem um outro também que foi muito falado e até algumas pessoas fazem piada, que diz assim: lágrima tá chorando, lágrimas de crocodilo. Bom,
é uma expressão que não é muito legal, né? Que é usada para determinar que um choro tá fingido, né? Porque quando um crocodilo, como ele é muito grandão, quando ele vai comer, ele abre a boca muito grande e por isso ele faz os olhinhos ficarem espremidinhos, comprimindo ali glândulas lacrimais, daí ele derrama as lagriminhas, mas não é porque ele tá triste, muito pelo contrário, ele tá muito feliz que ele tá comendo, então ele só chora porque a boca dele abre demais e espreme os olhinhos. Então essa expressão que usam lágrimas de crocodilo é para dizer que a pessoa tá fingindo choro, né? Abra um livro de vocês agora e vamos ver alguns ditados populares que a autora Fátima Migues, ela usou nesse texto aí da página 4. Então, crianças, vocês vão ler. Depois que vocês fizerem uma leitura silenciosa, vocês podem fazer uma outra leitura em voz alta. Vamos fazer com a prof? Acompanhem lá, página 4. Vamos ler juntos o título? 1, 2, 3 e já! As paredes têm ouvidos. O que será que significa isso? Vamos ver? Vamos lá. Primeira frase. Quem quer ler, levanta a mão. Podem ler. Os provérbios andam na boca do povo. Não há nada tão antigo que não tenha sido novo. Olha, é uma estrofezinha que tem rimas. Peguem a caneta de marcar texto, a cor preferida de vocês, e marquem aí povo e novo, porque são duas palavrinhas que têm rima. E vocês sabem que esses provérbios estão justamente explicando sobre ditados ou frases populares. É a mesma coisa, tá? Podemos continuar? Boa asa voa com qualquer vento. O dito popular, viram? Ditado popular é invento. Brincadeira da infância no quintal do tempo. Agora vocês vão pensar nas palavras que combinam, que terminam com rima e vão marcar aí com a caneta de marcar texto de vocês. Combinado? Podemos continuar? Com quantos paus se faz uma canoa? Pergunta a tradição. A resposta é uma lição. Vocês já ouviram esse ditado popular? Com quantos paus se faz uma canoa? Então, vocês podem marcar aí as palavras que rimam também. Prestem atenção. Ditado é para pensar. É um jogo de palavras da cultura popular. Um quebra-cabeça para montar. Podem grifar aí as palavrinhas que rimam, que terminam com o mesmo sonzinho, com as mesmas letrinhas. Não esqueçam, tá? E depois continua. Eu achei uma graça essa ilustração. Vocês gostaram, crianças? Olha ali, sobre o bodezinho que tá amarrado ali, olha. Que amor, né? Coitadinho, tá amarradinho. Vamos ler o que diz? Você pode amarrar o bode quando está zangado, ou levar a vaca para o brejo quando dá tudo errado. A vaca lá no brejo. É um ditado popular. Já ouviram? Ixi, a vaca foi pro brejo. Que quer dizer que dá tudo errado. Se vocês não ouviram, vocês podem conversar quando vocês conseguirem. Conversar com o papai, com a mamãe, pode até ligar para alguém da família e perguntar: você conhece essa expressão que a vaca foi pro brejo? O que significa isso?
eles vão dizer para você que é quando tudo dá errado, a gente fala, ixi, a vaca foi pro brejo, né? Vamos lá, nós estamos na penúltima estrofe aqui, ó, tá? Acompanhem com a prof. Parece conversa sem sentido, sem pé nem cabeça. Já ouviram essa expressão? Nossa, o que você está falando não tem pé e não tem cabeça. Que é uma conversa que parece que não tem sentido. O dito popular não é lido. Ao pé da letra, corrido. E a última. As paredes têm ouvidos, não é ouvido de gente, mas ouvido inventado, com outro significado. Vocês já ouviram essa expressão, crianças? As paredes têm ouvido. Já ouviram? Principalmente quando nós queremos contar algum segredo, a gente olha de um lado, olha do outro, não tem ninguém. Mas a gente fala bem baixinho e a gente lembra dessa frase popular: as paredes têm ouvido. O que quer dizer isso? Que tem ouvido lá na parede? Não, é que alguém pode escutar, é um outro significado. Então é um poema que ele traz alguns ditados que são ditados ou frases que a gente chama de popular, que as pessoas inventam de comparações, e vocês percebem que são comparações até inteligentes, né? E que faz sentido, mas só que é um sentido com humor. Por exemplo, já ouviram falar assim, nossa, essa situação é um osso duro de roer. Ou alguma criança que faz muita arte, nossa, é um osso duro de roer ter que falar com você, ou seja, é difícil. Tem alguns ditados populares que eles nos fazem pensar e imaginar, por exemplo, como o título desse texto, as paredes têm ouvidos na parede, né? Mas não quer dizer. São formas de expressões que foram inventadas de comparações, como vocês vão escrever daqui a pouquinho aí no caderninho de vocês, ok, crianças? Depois que vocês escreverem no caderninho que a prof pediu para escrever na trilha da aprendizagem, vocês vão memorizando, então, o significado do ditado popular, rindo um pouquinho, a prof mandou aí até algumas imagens para vocês enumerarem. Não precisa copiar a imagem, não precisa imprimir. Vocês vão copiar o que a prof pediu, que é o significado de frase ou ditado popular. Depois vocês vão enumerar as frases de acordo com as imagens. Tá? A frase 1 combina com qual imagem? A imagem 1 vai combinar com qual frase? Vocês vão copiar. Frase 1 combina com a imagem tal. Entenderam? E vão copiar no caderninho. Quem quiser desenhar e gosta, melhor ainda, mas não é preciso, tá? Feito isso, vocês vão abrir agora o livro na página 5 e vão fazer a atividade que está escrito assim, por dentro do texto. A primeira perguntinha está fazendo e pedindo que você pense um pouquinho qual que é o tema geral desse poema que a Fátima Miguez fez. Será que é brincadeira de infância? Quem acha que é, marca. Será que são ditados populares e provérbios? Será que são parlendas infantis atuais? Ou será que é conversa sem sentido? Nós falamos o tempo todo sobre ditados populares, que é a mesma coisa que provérbios, tá? Que são as palavras que usam imagens ou figuras, produções de palavras que indicam com um pouquinho de humor a representação de uma situação ou de uma forma de ser. Lembram disso?
Depois, crianças, a número 2 está pedindo para vocês colocarem dentro de cada quadradinho as expressões populares que podemos encontrar no poema. Por exemplo, onde encontramos os provérbios? O que vocês acham? Onde é que nós vamos encontrar os provérbios ou os ditados populares? Na boca do povo, né? Porque é popular, então vocês podem responder essa roxinha aí, que encontramos os provérbios na boca das pessoas ou na boca do povo, porque um vai falando para o outro e cada um vai memorizando e assim vai se repetindo e todos aprendem os significados, né? Daqueles ditados populares. Depois, a pergunta da laranjinha está assim: o que é um dito popular? O que é um ditado popular? Crianças, um ditado popular é uma invenção, é uma frase de brincadeira, é um sentido com humor para as palavras, tá? E depois está perguntando para que serve. Se eu disser para vocês assim, olha, aquela criança que vive correndo para descer a escada, em vez de descer devagar para ir para o pátio, na hora do recreio, vai acabar dando com os burros na água. Ah, vocês vão pensar, mas não tem burro ali dentro da escola para ela bater com burro na água. O que será que a professora está querendo dizer com isso? Ah, a professora está querendo dizer que ele vai se dar mal. Então, crianças, para que serve um ditado popular? Ele serve para pensar. E é um jogo com as palavras. Entenderam? Então, escrevam aí. Na perguntinha verde, para que serve o ditado popular? Serve para pensar, porque é um jogo com as palavras, entenderam? Como devemos ler um dito popular? Como que a gente deve ler? Como é que a prof leu ali para vocês o texto? O que vocês acham? A gente deve ler de forma muito séria, com a cara fechada? Não, a gente deve ler colocando uma pitada de humor, de sorriso, entonando a voz como se fosse uma poesia, que realmente esse texto é, né? Então, vocês podem colocar ali que, de acordo com o texto, um ditado popular, ele não pode ser lido ao pé da letra. Eu não posso falar assim, as paredes têm ouvido, e ficar pensando, nossa, a parede tem ouvido. Então, ele não pode ser lido de forma séria e querendo entender que é realmente o que está escrito. Entenderam? Vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês, tá? Essa resposta da roxinha aí, como devemos ler um dito popular, ela está no penúltimo versinho, ó, que está escrito assim: o dito popular não é lido ao pé da letra, corrido, que quer dizer que não pode não significar, pode não, na maioria das vezes não significa aquilo que realmente que ele está dizendo, tá? Depois a número 3, não precisa escrever nada, não precisa copiar no caderno, tá? A perguntinha A é só para você pensar, qual que é o formato desse texto que está apresentado para vocês? Vocês podem até pegar um lapisinho e escrever do ladinho aí dessa pergunta, poema, ok? Depois a B está dizendo assim, está perguntando assim, qual foi a intenção da autora ao escolher essa estrutura? O que vocês acham que ela gostaria de nos apresentar quando ela escolheu essa estrutura do texto? Eu acho que, na minha opinião,
Não precisa escrever, vocês podem só pensar o que vocês acham, mas eu acho que ela quis trazer de uma forma gostosa, para a gente lembrar um pouquinho dos ditados populares, para a gente sorrir e para a gente pensar. E as rimas dá o gosto de ler, né? Depois você está perguntando assim, o assunto que a autora abordou ficou interessante? O que vocês acham? Cada um pode pensar no que acha e pode colocar aí sim ou não e escrever uma frasezinha só o porquê que vocês acham isso, tá? E a última questão da página 5, questão número 4, tá pedindo para você escolher um desses provérbios que estão aqui, tá? Nós temos aqui vários provérbios ou frases ou ditos populares, tá? Por exemplo, ali do bode, você pode amarrar o bode quando está zangado, ou da vaca, você pode, a vaca vai ser levada para o brejo quando tudo dá errado. Enfim, vocês vão escolher uma dessas aqui, ou as paredes têm ouvido, ou boa asa voa com qualquer vento, qualquer um desses provérbios, aquele que você mais achou engraçado, que você mais gostou, você vai escolher e vai ilustrar. Aqui no quadradinho azul, você vai ilustrar o provérbio de acordo com a frase. E no quadradinho laranja, você vai tentar mostrar o verdadeiro significado desse provérbio que você escolheu. Entenderam, crianças? Se você não entendeu, você pode perguntar para a prof. A prof está aqui a tarde toda para ajudar vocês. Um beijo e um abraço bem apertado, com muita saudade para vocês. Tchau, meus amores!